um tabaco bem massa pra gente... Quero nem saber nesse cara. Eu vou falar sobre memes, e é mais uma daquelas coisas que parecia completamente idiotas, né? Que ninguém... outra coisa que quando eu conheci o Bob eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho porque eu tava naquela brisa de a missão, né? A importância da missão, a correria. Aquela brisa do Valdo Vieira, sabe? E do Hélio Couto. Nossa, né? Não pode brincar em serviço, né? Como é que o Hélio Couto falava? Tem que dar tudo de si, né? Tem que dar tudo, vai lhe custar tudo, né? O processo da iluminação. E o Valdo Vieira que disse que não assistia... Se fosse um filme que um gato falasse, um animal falasse, o Valdo Vieira já não assistia mais. Pra não perder tempo, porque ele dizia que a consciência tem que evoluir, e só pensar em evoluir. Qualquer coisa que estagne a evolução, a consciência não deve querer, na conscienciologia do Valdo Vieira. Então era aquela obsessão por evoluir, por complexidade, por informação, por estudo, por aperfeiçoamento, por pesquisa. E não existia nenhum momento de dar risada, sabe? Embaçado, né? Passei 2 anos da minha vida assim. Parei de jogar, parei de usar qualquer tipo de enteógeno. Quero nem saber. Aí eu tava meio nessa brisa, conheci o Bob, e ele tava vendo Mundo Canibal, Partoba. E eu fiquei meio bugado, né? Entre várias coisas que o Bob me bugou, essa foi uma delas. Jogando GTA também. Mas enfim, antes de ter esse desdobramento com o Bob, eu já tinha fascínio pelos memes, mas eu não sabia, eu não tinha a visão do meme que eu tenho hoje, na verdade. Eu tinha feito uns estudos assim, meio por cima, né? O meme em si, quando eu falo que eu tenho um fascínio por memes, ele tem um espectro. Tem uma parte que é menos científica, como tem o jogo também. Eu posso jogar um jogo casual, mas é um espectro amplo, né? Um fractal também. Até mesmo dentro do Zelda, do Pokémon, que é um jogo mais casual, que é uma coisa que eu estava jogando esses dias, você vai ter desdobramento. Você vai fazer comparações lógicas ali, vai abstrair e vai expandir a consciência. Porque o que é? Isso que é uma coisa que o Thomas Campbell... Eu nem li os livros do cara, mas eu li o primeiro, na verdade, um pouco do segundo. Mas não terminei de ler o segundo, eu não li o terceiro. Mas eu fui na casa do Mário, né? E traduzi os livros dele, conversei com o Mário. Expliquei... Nesse mesmo dia que eu conversei com o Mário, eu conversei com o Antônio Farjani e conversei com o Bob Navarro. Desdobramento, hein? Mesmo dia. Na parte da manhã, eu conversei com o Mário. Traduzi os livros do Thomas Campbell. Na parte da tarde, almocei, fiquei a tarde inteira com o Antônio Farjani. Tinha uma outra mulher que eu ia encontrar, mas acabou não rolando. Aí eu fiquei um tempo andando para lá e para cá na linha amarela de metrô e fui encontrar o Bob na última parte do dia, à noite. E eu passei pro Mário, eu expliquei tudo sobre os judeus, expliquei a brisa toda. Ele concordou com tudo, ainda me levou do outro lado do corredor do prédio e falou: aqui mora um judeu. Olha, na porta dele tinha um negocinho assim, falou: os caras colocam isso aqui. Ele concordou com tudo que eu falei. O almoço com o Antônio Farjani, conversamos, ele quase não deixava eu falar, sabe? Aí ele falava. Quando eu tinha uma folguinha pra falar, eu falava: mas você já reparou que os judeus estão ali assim, papapá? Eles, sim. E ele ainda falou o seguinte, que o livro dele, que ia ser a obra da vida dele, Antônio Farjani, falaria dos judeus, mandaria real, entendeu? Mostraria muitos pontos. Só que assim, Antônio Farjani, nem o Mário também, nenhum deles eram tipo cristãos assim, exploravam, entendiam a história cristã no aspecto que nós entendemos hoje em dia. Da questão de Cristo, de tudo que aconteceu, da sabotagem, né? Vamos dizer assim. A sabotagem não foi só Cristo. É sempre uma guerra, sempre uma luta dos dois lados, né? Napoleão, até o Alexandre, mas mais recente agora Hitler, o Dom Pedro lá. Achei curioso como que se conectam as histórias dos caras todos e como que a história o Thomas Campbell desdobrou isso aí também, de entender que a consciência, por exemplo, através da projeção astral, né, mesmo que o Valdo Vieira já entendia também, que mesmo que não seja uma experiência aqui com o seu corpo físico, no mundo físico, no teatro, né, na terceira dimensão, não quer dizer que não é uma experiência, porque o que importa? Que é isso que eu venho trazendo e tentando colocar na mesa. Há vários vídeos que eu tenho feito. O que importa no fim das contas, conscienciologicamente, da conscienciologia luciferiana, qual é o ponto central disso? A consciência quer ter experiência, sabe? Ela quer ter vivência. Tudo se resume na experiência. A experiência virtual ainda é uma experiência. A consciência não percebe, as pessoas não percebem, porque, como o Bob fala, você olhar de cima, né? Você sair de fora e olhar de cima, olhar outras coisas. Nós estamos falando, a gente está falando aqui agora, eu estou falando, de uma coisa que não se fala normalmente. Você não senta com a pessoa e fala, vamos falar de conscienciologia?
como funciona a consciência, por que as pessoas gostam mais de uma coisa do que de outra, o que faz uma coisa ficar famosa. Esse vídeo é sobre meme. Eu sou fascinado por isso. Aliás, essa é uma resposta que é uma pergunta que eu faço, sabe? Porque é a origem dos meus fascínios pelos memes, né? O meme, eu li uma vez sobre meme, o Richard Dawkins escreveu, né? Ele é ateu. O meme egoísta, o gene egoísta, ele escreveu, né? O gene egoísta, que aí as pessoas começaram a fazer teoria em cima disso aí e falar dos memes. Que ele se comporta como um gene também, ou seja, um produto genético, biológico, que na natureza, dentro da natureza, na biologia, ele se propaga. E é como se ele tivesse consciência. Ele escolhe onde ele quer ir. Então ele já é a própria evolução. O animal que vai dominar, o homem que vai dominar. O meme, a ideia, ela não teria vida própria, consciência, e o Jung chamaria de um arquétipo, né? O arquétipo vai plasmar, vai entrar na síntese ali, e como ele falou, né? O arquétipo vai dominar a Europa. Ele estava falando do arquétipo, de tudo isso que a gente fala. O Messias, Hitler, o ponto central. Ele era um cara que entendia. Quem diz, por exemplo, e dizem isso está escrito, pessoas escreveram, não vou lembrar quem escreveu isso, sobre Napoleão, que ele era o espírito do mundo em cima de um cavalo. A pessoa que disse isso sintetizou. E você olha o ponto central da consciência, né, o topo das experiências. Toda consciência busca ter aquilo que o Bob fala, toda consciência quer ter alívio. É a primeira coisa que ela busca. Né? Mas alívio é abstrato, você compra... o alívio é o pão da vida. Eu fiz um post sobre o pão da vida no site. É só procurar. Porque alívio, o que é alívio no teatro? Você vai ter um carro, você vai ter uma mulher, você vai ter alguma coisa, você vai ter dinheiro. Daqui a pouco aí você tem o que você quer, passa alívio. Você não está desfrutando de nada, não está tendo prazer nenhum. O alívio é o que só Deus pode dar. É direção, é fluxo, é respiração, sabe? É estar bem. E como o Bob sempre diz, você acorda e você está todo cagado, doente, com dor, não tem o que fazer, sabe? Como eu disse na live lá também. Você vai ter certeza que está sofrendo a maior injustiça da sua vida. Você vai ter certeza. Você está sofrendo a maior injustiça da sua vida. Esse é o momento de você ter fé. Porque não faz sentido ter fé quando está tudo certo, tudo bem, sabe? Aí é gratidão. Gratidão. A fé também ainda está ali e tal, é subjetiva, né? Mas é a gratidão. A fé é no momento que está escuro. No momento de segurar uma barra. Quem está na luta, quem é da luta aí, nossos irmãos da escola, quem está com a gente aí, sabe o que é. A gente está conectado através disso. Essa é a nossa força. A gente sabe a fé que a gente tem. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente tem confiança. A gente tem tranquilidade para falar, para pôr vídeo, para conversar, para responder. E os irmãos têm que desenvolver isso também, tá? Eu falei brincando. Eu brinco com os irmãos lá como eu brinco com os daqui. Não quero ser xarope de pressionar, só que assim, eu já falei outras vezes, né? Que é o despertar dos deuses. E tá acontecendo, né? Por isso que eu não quero que pareça que eu tô pressionando ninguém, porque já tá acontecendo. Que parece que eu tô pressionando, mas na verdade é o meu fascínio, sabe? Eu acho legal. Eu gosto de ver as pessoas desdobrando, né? Muito lindo, muito bonito. E eu fico muito emocionado com as poesias que o Thiago Galhas faz. A pena eu não pude conhecê-lo nesse encontro, a gente vai ter oportunidade. Cara, eu vou falar aqui pela primeira vez, eu falo isso. Vou falar aqui nesse vídeo. Quando eu ouvi algumas das poesias do Thiago, eu achei que era do Bob. Eu achei que era ele lendo uma poesia do Bob. Porque eu ainda não tinha ouvido todas do Bob. Era uma época que o Bob tinha lançado umas novas e eu tava para ver ainda. E eu lembro que eu tive essa impressão. Quer dizer, são incríveis. Esse menino também, Cordeiro Império de Lobos, fez umas homenagens incríveis. E o Renan, porque o vinho melhor vem por último, o vinho das almas, o Renan não é nem a música, é o estilo de vida, é a essência, a consciência dele, ele ser quem ele é. É tocante, assim, é inspirador, sabe, pra mim. Mas, enfim, se o meme é uma consciência, né? Bom, antes de eu falar disso, é importante dizer que eu já falei de tanta coisa, tá ficando tão esquizofrênico, é preciso tratar um pouco dessa abordagem. Fica difícil chegar e falar uma coisa teatral. Eu nunca fui essa pessoa. As pessoas da minha família vão bugar, né? Mas assim, que eu vivia ali com eles, eu fazia os vídeos todo dia. E eu tinha aquela galera do canal, que era conectada comigo, a minha família, tava ali sempre. E tinha eles ali, e ficava cada vez mais distante, sabe? Até que eu conheci o Bob ali no YouTube também, tamo aqui. E estamos se reunindo, tô me reunindo com aquelas pessoas. As pessoas, olha vocês aí, vocês que acham que tem, sei lá, estão preocupados comigo, ou que acham que são foda e eu sou um bosta. Para pra pensar. Eu tô realizando tudo o que eu quis a minha vida inteira.
sabe? E assim, eu não tenho por que ficar aparecendo aqui para me gabar, para ficar mostrando, para filmar, para me gabar, para falar. Porque essa coisa que eu quis, não é... Eu sei lá, cara, eu não quero ser dramático, não quero ser vítima. Mas assim, a minha infância foi um pouco traumática, foi um bagulho meio pesado. E eu queria... E eu também, eu não enxergava o quanto isso me influenciava, mas hoje em dia eu enxergo melhor. E eu penso muito nele, no meu pai. Eu já contei essa história, não vou ficar contando essa história, já contei algumas vezes, quem viu, viu. Conversem entre si, descubram. Eu penso bastante no meu pai, é um arquétipo importante na minha vida, uma consciência importante, carrega um peso ali, que é como o Bob fala, os erros, as pessoas que cometem erros, né, elas estão te salvando, estão cometendo um erro que você não vai cometer. E meu pai foi um erro muito grande, um peso muito pesado, respeito muito ele, uma barra ele segura. E o meu pai sempre teve um temor a Deus, dava pra ver, da vivência que eu tive com ele, e das últimas principalmente, ele falava do temor que ele tinha a Deus. E ele tinha uma relação com Deus, falava, rezava, e eu não entendia aquilo. Eu via aquilo e não, simplesmente não entendia, né? Eu mesmo não tinha desenvolvido essa relação. Hoje, cada vez mais, eu fico deslumbrado. Uma das coisas mais valiosas para o reino, vamos dizer assim, para tudo isso que a gente está fazendo, é ver desdobrar os milagres, sabe? O que alguns chamariam de milagres. As profecias, o cumprimento das profecias. Que os mortos voltariam à vida, né? Que toda lágrima, Deus enxugaria toda lágrima do rosto das pessoas. Que a justiça prevaleceria, né? Parece simples, a gente nem fala mais disso, mas justiça. A gente nasceu num mundo que não existe justiça. A gente está ouvindo falar e vendo a justiça agora. Entre nós aqui, ela respira, ela vive. A justiça é viva, é uma pessoa. E a maior honra, a maior satisfação, estar próximo a ela, saber que ela existe. Viver no mesmo mundo, no mesmo país que ela. Portas abertas, é só vir, entendeu? Vale a pena tudo. Vale a pena tudo, qualquer negócio, qualquer trabalho. Vale a pena tudo por esse momento. Se eu não estivesse aqui, eu ia estar falando isso. Ia estar tentando estar aqui. E eu sempre falo isso. É o objetivo, isso aí é o objetivo da minha vida. Se eu não estivesse aqui onde eu estou, o objetivo da minha vida seria esse. Então, assim, eu estou mais realizado possível. Eu fiquei bastante tempo sem postar, porque eu precisava desse tempo de catarse também, justamente para não fazer cagada, para não colocar meu ego na frente das coisas. E mesmo assim, sei que vou errar, porque Deus é perfeito, e eu sei que eu vou acabar errando. Eu vou me esforçar para ser um filho honrado, digno de perdão, de misericórdia, de paciência, e para orgulhar o nosso Pai, que é nosso amigo, nosso mestre, irmão. Essa ideia, né, o Messias, esse é o arquétipo do Messias, o rei, né, aquela devoção que o indiano tem, o monge, né, tibetano, é natural para ele, que um judeu correto, que, né, teria também, que um gentil, de coração puro, um homem honrado. Eu estava vendo um vídeo, as pessoas tirando mel, 2 caras, né, gente do mato, tirando mel e agradecendo a Deus, as coisas lindas, os caras falando de Deus, coisa linda, pegando mel, cara. Fiquei tocado com aquilo, emocionado. Esses homens são do reino, o reino é deles, sabe? Eles estão lá no escuro, eles não têm nada, eles estão tomando picada de abelha, no mato, andando descalço. Eles estão falando em Deus, estão agradecendo. Eles estão sentindo, o cara se emociona. É incrível, Deus está vivo em tudo. Ele está em tudo, ele é tudo, é a consciência. Segue o mesmo fluxo, que é chegar no mesmo ponto. Assim, eu só tenho a agradecer. Eu sei que eu sempre falei isso nos meus vídeos, mas eu estou no melhor momento da minha vida. Eu nunca estive tão feliz, tão bem. Cada dia que passa, cada vez mais eu confio mais ainda no Bob, em tudo que ele faz, e em quem ele é e tudo mais. E não é possível explicar o compromisso, assim, né, que eu tenho com isso aqui, com essa família, com essas pessoas, só estando aqui para perceber, e terão a oportunidade. A gente tá de braços abertos. O Mário Persona sempre fala e ele tá certo. Basta crer, né? Você tem que crer, olhar para a história e acreditar. E crer, né? Ter fé. Olhar e entender que aquilo é real. É ele que está ali. Passou por tudo aquilo, aquela pessoa fez tudo isso. É a consciência, né? Todos aqueles momentos. Enxergar que é ele que está ali. E ele já disse que vai, no momento certo, reposicionar cada um também. Quem é você naquela história ali. Então, aguardemos. É para isso que eu estou aqui, é para isso que a gente está aqui, para fazer o mundo lembrar que Deus está vivo, Deus existe, Deus é real, que Ele é incrível, supremo, né, invencível, imagina, como é que diria? Esplendoroso, adoro essa palavra. O mundo vai ver, todo olho verá. Sejamos nós, né, pela inspiração dessa consciência. Sejamos, não somos nós, né? A gente só tem que fazer aquilo que o Hélio Couto falava. Deixa ele ser.
Deixa ele ser. Sai você, sai o ego, deixa ele ser. Então sejamos, né? Permitimos que, como o Bob fala, né? Que ele deixa o Espírito Santo falar. Ele, como eu falei para ele que o meu tio disse, né? E ele concordou. Quem fala só a verdade não precisa ter boa memória. É fluir com esse fluxo, né? A justiça, a verdade, viver isso, respirar. A gente vai se tornar os memes. Uma ideia com consciência própria, né? Um gênio egoísta que vai onde ele quer e se propaga estrategicamente. Os memes, eles são um fluxo muito rápido de propagação de informação, que pode ser qualquer uma, sabe? Tem pessoas que aproveitam o meme ali para vários tipos de coisa, né? Promover empresa, geralmente para isso, né? Para tentar usar a visibilidade ali para extrair alguma coisa do teatro. O que nós queremos do teatro são almas. São almas. Nós queremos os filhos de Deus que eles voltem para casa. O rebanho de Deus. A igreja. As pessoas honradas. Sabe? Pessoas que se curvem à honra, sabe? Que queiram viver entre pessoas honradas. Que parece natural, né? Você fala para alguém, você gostaria de morar entre pessoas honradas? Sabe? A nossa proposta é irresistível. Ela parece boa demais para ser verdade. Aí vem com o nome Lúcifer. Estreita. Uma porta bastante estreita. Essa proposta é perfeita. Você quer conhecer um lugar honrado, entre pessoas honradas, justas, todas cristãs? Gostei de um lugar assim, conhecer, passar um tempo, sabe, um de estudos da conscienciologia cristã, onde a gente estuda a consciência, suas manifestações, suas articulações, o que dá para fazer, até onde vai. Desculpe!